Um único cientista criou 3 invenções que acidentalmente causaram a morte de milhões de pessoas, incluindo ele mesmo. Não só isso, elas diminuíram a inteligência média das pessoas ao redor do mundo, aumentaram as taxas de criminalidade e causaram 2 desastres ambientais completamente separados que ainda lidamos hoje. Em 1944, como um jovem químico que acabara de terminar seu mestrado, Claire Patterson foi trabalhar no projeto Manhattan, construindo as primeiras armas nucleares. Seu trabalho era concentrar urânio-235, o combustível físsil para bombas, do muito mais comum urânio-238. E isso exigia enormes máquinas, espectrômetros de massa, que separavam os 2 tipos de urânio por sua leve diferença de massa. Após a guerra, Patterson voltou para a pós-graduação para obter seu doutorado. Ele escolheu um projeto de pesquisa que aproveitaria sua experiência com espectrômetros de massa medindo a idade da Terra. Rochas radioativas são efetivamente relógios. O urânio-238, por exemplo, decai em tório e depois em protactínio, e depois mais 12 decaimentos até se tornar chumbo-206, que é estável. A taxa desse decaimento é consistente e pode ser medida. Leva 4 bilhões e meio de anos para metade de uma amostra de U-238 decair em chumbo-206. O projeto de doutorado de Patterson era determinar a idade da Terra medindo a proporção de urânio para chumbo em rochas primordiais. Mas para calibrar seu instrumento, primeiro ele usou cristais de zircão, cujas idades eram conhecidas. O zircão é ideal para esse propósito porque quando se forma, contém traços de urânio, mas absolutamente nenhum chumbo. Então qualquer chumbo que você encontrar mais tarde dentro de um zircão, você sabe, deve ser o produto de um decaimento de urânio. Patterson foi encarregado de medir o teor de chumbo e outro estudante, George Tilton, não mediu o urânio. As medições de urânio de Tilton estavam corretas, elas correspondiam às previsões, mas as medições de chumbo de Patterson estavam por toda parte, e eram muitas, muitas vezes mais altas do que esperavam. Pegamos o urânio de George e meu chumbo. Não está certo, Patterson. Havia chumbo lá que não deveria estar lá. Então de onde vinha todo esse chumbo extra? Esse mistério tomaria o resto da vida de Claire Patterson e o levaria aos confins da Terra. Em 1908, uma mulher estava dirigindo pela ponte Belle Isle, em Detroit, quando seu carro parou. Um motorista que passava parou para ajudar. Naquela época, os carros precisavam ser manivelados à mão para ligar. Ele se ajoelhou e girou a manivela, e o motor rugiu para a vida um pouco rápido demais. O homem não conseguiu sair do caminho. A manivela o atingiu no rosto e quebrou sua mandíbula. Ele morreu em decorrência de seus ferimentos. Seu nome era Byron Carter e ele era o fundador de sua própria empresa de automóveis. Então ele era bem conectado na cena automotiva de Detroit. Ele contava entre seus amigos próximos o fundador da Cadillac, Henry Leland. Leland ficou tão abalado com a morte de seu amigo que decidiu eliminar as manivelas de seus veículos. Leland contratou Charles Kettering para criar um carro que se ligasse sozinho e em 1911 ele tinha um protótipo funcional. Manivelar era difícil e perigoso e melhor deixado para os homens. Mas um carro que se ligava sozinho mudou tudo. O primeiro carro sem manivela do mundo foi o Cadillac modelo 30. Era muito mais potente do que os carros anteriores. Tinha uma velocidade máxima de 45 mph e 40 cavalos de potência, o dobro do Ford modelo T. O modelo 30 foi um grande sucesso para a Cadillac, dobrando as vendas anuais da empresa. Mas tinha um problema: era ensurdecedoramente barulhento. Em motores de combustão interna, um pistão comprime a mistura de ar e combustível, que é então ignitada por uma faísca da vela de ignição. Os gases quentes em expansão empurram o pistão de volta para baixo. O problema com o motor do modelo 30 era que ele comprimia a mistura de ar e combustível mais do que os modelos anteriores. Tanto que muitas vezes o combustível se combustava espontaneamente antes da faísca da vela de ignição.
Então, em vez de explosões ordenadas e perfeitamente cronometradas, você tinha múltiplas combustões desordenadas, levando a ondas de pressão turbulentas dentro do cilindro. O som resultante levou o problema a ser conhecido como batida de motor. A batida não era apenas difícil para os ouvidos, ela prejudicava o desempenho do motor, reduzia a potência e diminuía a eficiência do combustível. As vibrações também danificavam o pistão e as paredes do cilindro, encurtando a vida útil do motor. A boa notícia era que a batida do motor podia ser corrigida mudando o combustível. Combustíveis diferentes podem suportar diferentes níveis de compressão antes de detonar. E o heptano, por exemplo, se combustiona espontaneamente sob apenas um pouco de compressão. O isoctano, por outro lado, pode suportar uma taxa de compressão muito maior antes de autoignição. Então é muito menos provável causar detonação. Para quantificar quanto de compressão um combustível pode suportar, os cientistas criaram o sistema de classificação de octanagem. Eles arbitrariamente definiram o isoctano com uma classificação de 100 e o N-heptano com uma classificação de 0. Agora, combustíveis reais não são feitos apenas desses dois ingredientes. Eles são uma mistura de muitos hidrocarbonetos diferentes, mas a classificação de octanagem indica qual mistura de octano e heptano oferece desempenho equivalente. Por exemplo, combustível de 98 octanas pode suportar a mesma compressão que uma mistura de 98% de octano e 2% de heptano. Agora, vou pegar um pouco de combustível de 98 octanas e colocá-lo neste pistão. E quando eu comprimo, nada acontece, que é exatamente o que você esperaria. Este combustível pode suportar muita compressão. O diesel tem uma classificação de octanagem de 20, então age como uma mistura de 20% de isooctano e 80% de heptano. Se eu colocar um pouco de diesel lá, vamos ver o que acontece com a mesma taxa de compressão. Aí está. Você tem uma pequena explosão lá dentro. Isso porque este é um combustível de baixa octanagem. Quer dizer, é isso que o diesel deve fazer. Você comprime e ele acende. Mas você não quer esse tipo de combustível em um motor com velas de ignição. A razão pela qual carros sofisticados exigem combustível de alta octanagem é para evitar detonação em seus motores de alta compressão e alto desempenho. Catherine queria encontrar um aditivo que aumentasse a octanagem do combustível comum e eliminasse a detonação em motores de alta compressão. Então ele contratou o engenheiro de 27 anos, Thomas Midgley Jr. Midgley experimentou todos os tipos de compostos, de manteiga derretida e cânfora a acetato de etila e cloreto de alumínio. Ele escreveu mais tarde, a maioria deles não teve mais efeito do que cuspir nos grandes lagos. O etanol foi uma exceção interessante. Ele parou a detonação, mas você precisava de muito, cerca de 10% da mistura de combustível para ser eficaz. Tanto etanol seria caro e difícil de lucrar. E Midgley estava realmente atrás de um aditivo que fosse barato, fácil de produzir e eficaz mesmo em baixas concentrações. Então ele continuou tentando. Então ele encontrou o telúrio. Funcionou maravilhosamente como um agente antidetonação, mas tinha um cheiro terrível. Você não conseguia se livrar dele trocando de roupa ou tomando banho. Sua esposa ficou tão ofendida com o fedor que ele teve que dormir no porão por 7 meses. Midgley escreveu, não acho que, embora isso dobrasse a economia de combustível, a humanidade suportaria esse cheiro. Em 3 de dezembro de 1921, após 5 anos trabalhando no problema, Midgley encontrou o que achava ser a solução perfeita. Tetraetilchumbo. Esse é um átomo de chumbo bem ali no centro. Este aditivo era exatamente o que ele procurava. Ele parou a detonação. Não tinha cheiro. Era barato de produzir e facilmente disponível. O melhor de tudo, você só precisava de uma parte em 1000 para ser eficaz. Em uma ligação para Catherine, Midgley disse, você pode imaginar quanto dinheiro vamos ganhar com isso. Vamos ganhar 200 milhões, talvez até mais. Isso é mais de 3 bilhões em dólares de hoje. Agora, por sua descoberta, a Sociedade Americana de Química deu a ele o prestigioso Prêmio Nichols, e eles pediram para ele fazer uma série de palestras públicas. Mas Midgley recusou. Ele e Catherine patentearam o processo de fabricação do tetraetilchumbo, e eles chamaram seu novo aditivo de étil. Talvez para que pudesse ser confundido com outro aditivo comum, o álcool etílico. Eles não mencionaram o chumbo. Então eles se juntaram a 3 das maiores corporações da América, General Motors, DuPont e Standard Oil de Nova Jersey, para formar a Ethyl Corporation. O marketing deles foi brilhante.
Nenhum homem pode olhar para o incrível histórico de realizações aqui nesta divisão de pesquisa, sem confiança de que esses homens estão avançando com um olho no futuro, procurando novos fatos e princípios que tornarão as coisas melhores e a vida mais fácil para todos nós. Nas 500 milhas de Indianápolis de 1923, os 3 primeiros colocados usaram etil, e a demanda por gasolina com chumbo decolou. Para acompanhar, a Ethel Corporation teve que construir uma nova fábrica química em Nova Jersey, mas o projeto começou terrivelmente. Dentro de 2 meses de operação, dezenas de trabalhadores adoeceram com envenenamento por chumbo. 5 deles morreram. Para responder ao clamor público, Midgley realizou uma coletiva de imprensa. E lá ele derramou chumbo tetraétila em suas mãos e o inalou por 1 minuto inteiro. Ele afirmou que poderia fazer isso diariamente sem danos, mas Midgley conhecia os perigos. A razão pela qual ele recusou as palestras públicas foi porque passou grande parte de 1923 na Flórida, onde ele mesmo estava se recuperando de envenenamento por chumbo. Ele não chegava perto do produto de sua empresa se pudesse evitar. O chumbo é perigoso, mesmo em pequenas doses. Ele imita o cálcio em nossos corpos, então não há uma maneira eficiente de se livrar dele. E como o cálcio, o chumbo, pode ser armazenado nos ossos por anos, o que significa que pode continuar a envenenar o corpo muito tempo após a exposição inicial. O órgão mais sensível ao chumbo é o cérebro. O chumbo destrói a bainha de mielina ao redor dos axônios e impede a liberação de neurotransmissores. É por isso que os sintomas comuns de envenenamento por chumbo são dores de cabeça, perda de memória e formigamento nas mãos e pés. E as crianças são particularmente suscetíveis. A exposição ao chumbo pode causar distúrbios de aprendizagem permanentes e problemas comportamentais. E os perigos do chumbo são conhecidos há centenas de anos. Já em 1786, Benjamin Franklin observou que o chumbo havia sido usado por tempo demais. Considerando sua toxicidade conhecida, você observará com preocupação quanto tempo uma verdade útil pode ser conhecida e existir antes de ser geralmente aceita e praticada. Ele teria ficado horrorizado ao saber que quase 150 anos depois, cientistas planejavam adicionar chumbo ao combustível. Médicos e autoridades de saúde pública do MIT, Harvard e Yale e do Serviço de Saúde dos Cowboys LA escreveram para Midgley e o alertaram contra a produção de chumbo tetraetila. Eles chamaram o chumbo de um veneno insidioso e malicioso e uma séria ameaça à saúde pública. Suas preocupações foram ignoradas. Este modelo mostra como a quantidade certa de fluido contendo chumbo tetraetila e corante é adicionada à gasolina. Ninguém duvidava que muito chumbo era ruim para você, mas quanto dano um pouco de chumbo poderia causar? Na década de 1950, milhões de motoristas em todo o mundo estavam queimando chumbo em seus carros e liberando-o no ar. Parte desse chumbo acabou nas amostras de zircão de Claire Patterson, impedindo-o de determinar sua idade. Em 1952, ele se mudou para Caltech, onde construiu um novo laboratório do zero. Desconfiado da contaminação ambiental, ele arrancou os cabos elétricos das paredes para remover a solda de chumbo. Ele limpava os pisos e bancadas diariamente com amônia e garantia que o ar estivesse sempre sendo expelido do laboratório. Para entrar, você tinha que usar um traje de coelho de plástico. Patterson basicamente inventou a sala limpa. Dentro daquela sala, ele voltou sua atenção para as rochas mais antigas nos meteoritos solares. Todas as rochas originais na Terra já haviam sido destruídas pela atividade tectônica. Mas os meteoritos vêm de asteroides que se formaram na mesma época que a Terra. Eles apenas vagaram pelo espaço até entrarem na atmosfera da Terra. Então, a melhor maneira de medir a idade da Terra era medir a idade dos meteoritos. Patterson mediu 5 meteoritos, cada um com 3 técnicas diferentes de datação radiométrica, e descobriu que todos tinham 4,55 bilhões de anos. Esse número está dentro de 0,15% do valor atualmente aceito para a idade da Terra. Você sabe, antes do experimento de Patterson, as pessoas achavam que a Terra era 1 bilhão de anos mais jovem. Então Patterson conseguiu. Ele mediu a idade da Terra, mas não havia terminado de se livrar dos contaminantes de chumbo. A preocupação pública com a exposição ao chumbo continuou a crescer, mas o presidente da Standard Oil, Frank Howard, resistiu dizendo: "Não nos sentimos justificados em abrir mão do que veio para a indústria como um presente do céu, na possibilidade de que um perigo possa estar envolvido."
Cientistas financiados pela Ethel Corporation afirmaram que o chumbo era uma parte natural do nosso ambiente e, portanto, não prejudicial às pessoas. Mas Patterson se perguntou: quão natural é o chumbo em nosso ambiente? E ele tinha exatamente as habilidades para descobrir. Ele começou medindo o chumbo nos oceanos. Se fosse natural, ele esperava que a concentração de chumbo fosse a mesma, independentemente da profundidade. Mas se a poluição por chumbo tivesse aumentado recentemente, seria mais concentrada perto da superfície. Ele coletou amostras nos oceanos Pacífico e Atlântico até uma profundidade de 4 quilômetros. E, com certeza, as concentrações de chumbo eram quase 10 vezes maiores perto da superfície. A poluição por chumbo era claramente recente, mas quando exatamente ela ocorreu? Para descobrir, Patterson teve que ir para a Groenlândia e a Antártica. Os núcleos de gelo registram o nível de chumbo no ar voltando milhares de anos. Os níveis de chumbo na atmosfera estão elevados há 4.450 anos. Tudo isso é devido à atividade humana, principalmente a fundição de minérios para fazer metal. Você pode ver a ascensão e queda dos impérios grego e romano, a queda causada pela peste negra nos anos 1300 e, claro, o pico no século XX devido à industrialização e ao chumbo tetraetila. Então, o que isso fez às pessoas? Bem, Patterson olhou para os níveis de chumbo nos dentes e ossos de americanos recentemente falecidos. E para comparação, ele mediu o chumbo nos ossos e dentes de múmias peruanas e egípcias. Como viveram há mais de 1.600 anos, teriam sido expostos a muito menos chumbo em suas vidas. Ele esperava encontrar americanos modernos com cerca de 100 vezes mais chumbo nos ossos, mas os resultados mostraram que era mais próximo de um fator de 1000. Americanos do século XX tinham 1000 vezes mais chumbo nos ossos do que seus ancestrais. Estudos de dentes de leite revelaram que mesmo a exposição ao chumbo bem abaixo do nível considerado seguro resultou em aprendizado atrasado, QI reduzido e aumento de problemas comportamentais. E há um consenso amplo por parte de todos, exceto a indústria do chumbo e seus porta-vozes, de que o chumbo é extremamente tóxico em doses extremamente baixas. Um estudo de acompanhamento mostrou que aqueles com níveis mais altos de chumbo nos dentes de leite eram muitas vezes mais propensos a abandonar o ensino médio como resultado de estudos como esses. As diretrizes do CDC para o nível aceitável de chumbo no sangue das crianças caíram de 60 microgramas por decilitro para 3,5. E pelo que sabemos, hoje não há nível seguro de chumbo. Globalmente, acredita-se que o chumbo seja responsável por quase 2/3 de toda a deficiência intelectual inexplicada. De acordo com um estudo publicado em 2022, mais da metade da população atual dos LNUA, ou seja, 170 milhões de pessoas, foram expostas a altos níveis de chumbo na infância. Aqueles nascidos entre 1951 e 1980 são desproporcionalmente afetados. Os autores estimam que, no total, o chumbo causou uma perda de mais de 800 milhões de pontos de QI. O mundo é menos inteligente hoje por causa da gasolina com chumbo. Mas há correlações ainda mais preocupantes. Os Iowa viram um aumento constante no crime dos anos 1970 aos 1990. Então, ele caiu abruptamente. Este gráfico se parece estranhamente com um gráfico dos níveis de chumbo no sangue de pré-escolares apenas deslocado por 20 anos. A pergunta óbvia é: as crianças que foram expostas a níveis mais altos de chumbo cresceram para cometer mais crimes do que cometeriam de outra forma? Você pode pensar que isso é apenas uma correlação espúria, mas o mesmo padrão aparece em muitos países, incluindo Grã-Bretanha, Canadá e Austrália. E sabemos que há uma conexão causal entre a exposição ao chumbo e o comportamento antissocial ou violento. Um estudo com 340 adolescentes descobriu que aqueles que foram presos tinham 4 vezes mais chances de ter níveis elevados de chumbo nos ossos do que controles demográficos semelhantes que não tiveram problemas com a lei. Agora, isso não significa que o chumbo seja responsável por todo o aumento no crime, mas é muito provável que seja responsável por parte dele. Agora, é difícil estimar o número exato de mortes causadas pelo chumbo. Um de seus efeitos menos conhecidos é o endurecimento das artérias, levando ao aumento de doenças cardiovasculares. Um estudo de 2018 descobriu que o chumbo era provavelmente responsável por 250 mil mortes por doenças cardíacas por ano nos Estados Unidos. Assumindo uma taxa constante ao longo do século passado, isso equivale a 25 milhões de mortes apenas no Zemail. Globalmente, o número pode chegar a 100 milhões. A maioria dessas mortes se deve à decisão de Midgley de colocar chumbo na gasolina,
uma substância que ele sabia ser tóxica. Mas ele fez isso mesmo assim para maximizar os lucros. E o problema não acabou. As estimativas atuais de mortes causadas pelo chumbo variam de 500 a 900 mil por ano. Um relatório da Unicef de 2020 alerta que 1 em cada 3 crianças. Globalmente, isso é mais de 800 milhões de crianças têm níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro. Muito desse chumbo agora vem de baterias e processos industriais, mas parte ainda é devido à invenção de Midgley. Agora, após o sucesso de Midgley com o Ethel, ele foi encarregado de outro projeto de engenharia. A GM não estava apenas fabricando carros, mas também eletrodomésticos, e as geladeiras tinham um problema. Os 2 gases mais comuns usados como refrigerantes eram formiato de metila e dióxido de enxofre. Um é altamente tóxico, o outro é inflamável. Midgley foi encarregado de criar uma alternativa mais segura e, em 1928, ele desenvolveu um refrigerante não tóxico e não inflamável, o diclorodifluorometano. A GM chamou esse novo produto de Freon. E para demonstrar a segurança do Freon, durante a apresentação na Sociedade Americana de Química, Midgley inalou uma lufada desse gás e apagou uma vela. Nas décadas seguintes, os CFCs como o Freon se tornaram muito populares e foram usados como solventes e aerossóis. O problema é que os CFCs são leves e estáveis. Quando liberados na atmosfera, eles sobem para a estratosfera, onde podem permanecer por 50 a 100 anos. Mas se uma molécula de CFC for atingida por um fóton ultravioleta com a energia certa, ela se quebra, liberando um átomo de cloro. E esse átomo de cloro pode então reagir com o ozônio, quebrando-o em monóxido de cloro e gás oxigênio. O resultado foi outro desastre ambiental, o buraco na camada de ozônio. Com menos ozônio, mais luz UV penetra na atmosfera, aumentando as taxas de câncer de pele e catarata. Além disso, os CFCs são gases de efeito estufa potentes. Por quilograma, eles produzem 10.000 vezes mais aquecimento do que o CO2. O historiador John McNeill escreveu que Midgley teve mais impacto na atmosfera do que qualquer outro organismo único na história da Terra. Um acordo para eliminar gradualmente os CFCs, o Protocolo de Montreal, entrou em vigor em 1989 e a camada de ozônio agora está mostrando sinais de recuperação, embora leve muitas décadas para se recuperar totalmente. Em 1940, aos 51 anos, Midgley contraiu poliomielite e ficou fisicamente incapacitado. Então, para ajudá-lo a se levantar, ele criou uma cama mecânica controlada por uma série de cordas e polias. Em 2 de novembro de 1944, enquanto usava o dispositivo, ele se enredou nas cordas e morreu por estrangulamento. Graças ao trabalho de Claire Patterson, ficou claro que o chumbo em nosso ambiente não é natural. Queimar chumbo em motores de combustão espalhou o elemento tóxico pelo planeta, no ar, oceanos, na neve do Polo Sul e até em nossos ossos. O Japão foi o primeiro a proibir o combustível com chumbo em carros em 1986, mas outros países logo seguiram o exemplo. A Argélia foi a última a fazê-lo, em 2021. A ONU calcula que a eliminação do chumbo da gasolina salva mais de 1 milhão de vidas por ano e economiza 2,45 trilhões de dólares. Mas a gasolina com chumbo ainda é usada, aliás, em motores de aviões a pistão. Essa é agora a maior fonte de emissões de chumbo no ar no Zerama. Você observará com preocupação quanto tempo uma verdade útil pode ser conhecida e existir antes de ser geralmente aceita e praticada.